mas todos podemos abrir em Filipenses 1:6, tá? Filipenses 1:6. Todos podem abrir Filipenses 1:6, que vai ser a palavra de fechamento. Deus, ele vai completar. E hoje é o que, gente? Dia das Mães. E eu aqui como filha, porque eu sou filha, todos vocês são filhos, na verdade. E como mãe espiritual também, porque mãe é aquela que serve. Então, mãe espiritual é aquela que ora, que intercede, que ajuda, faz propósito, né? Então, como mãe espiritual, também estou aqui hoje para poder ministrar sobre a vida de todos. E mesmo que você for pai, mesmo que você for homem ou um adolescente, né? É importante todos prestarem atenção, porque essa palavra, mesmo sendo direcionada para as mães, tanto as mães físicas quanto as mães espirituais, também é importante que cada um aprenda, né? Aprenda cada palavra aqui para vocês saberem como é que se comporta uma pessoa de Deus. Amém? Todos abriram em Filipenses 1:6. Mas no final da Bíblia, né? Lá em Filipenses. Vamos colocar a palavra do Senhor no nosso coração e pedir para que Ele fale grandemente conosco nesta manhã? Amém. Feche seus olhos em nome de Jesus. E como o Senhor diz na Tua palavra, que a obra que o Senhor começa, o Senhor completa. Venha, meu Deus, completar a Tua boa obra sobre as nossas vidas. Não existe ninguém tão bom, Pai, que não possa ser melhorado. Não existe também ninguém tão ruim que o Senhor não possa transformar, meu Deus, e fazer essa pessoa recomeçar de zero. Então, Senhor, venha, meu Pai, com esta palavra, meu Pai, transformar a nossa vida, o nosso ser, que a gente possa melhorar cada vez mais a cada dia, que a gente possa, Senhor, usar o Senhor como nosso modelo, para que a gente possa se aperfeiçoar todos os dias da nossa vida, em todas as áreas, Pai, na nossa casa, na nossa família, no nosso trabalho, em tudo que nós fazemos, meu Pai, que nós possamos glorificar o Teu nome. Então venha desde já, Senhor, usar esta palavra para transformar o nosso interior, Senhor. Eu quero repreender todo o mal que não provém de Ti, Senhor. Todo o mal que quer tirar essa pessoa, desconcentrá-la, com sono, cansaço, preguiça. Em nome de Jesus, todo o mal vai cair por terra agora, porque nós sairemos daqui transformados, Senhor, pela Tua palavra. É isso que eu te peço e já lhe agradeço, em nome do Deus que é Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Graças a Deus, amém? Graças a Deus. E hoje é o culto especial de Dia das Mães, né? E como culto especial de Dia das Mães, Deus tocou bastante no meu coração para eu falar sobre a mãe segundo o coração de Deus. Porque a gente está nos finais dos tempos, a gente sabe que na própria palavra do Senhor diz que no finais dos tempos ia ter, além de terremoto, de furacão, também tem um indício que pai e mãe mataria filhos, filhos matariam os próprios pais. E quando a gente pensa em mãe, todo mundo já pensa na mãe maravilhosa, na mãe perfeita, na mãe abençoada, mas hoje em dia, nos finais dos tempos, também existe a mãe ruim. Também existe a mãe que faz coisa errada. Também existe a mãe que a gente às vezes nem poderia chamar de mãe, não é verdade? Hoje em dia se fala muito em mães que manipulam, mães que não querem o bem do seu próprio filho, mães que mentem, mães que fazem de tudo para tirar até seu filho da própria igreja. E por mais que a gente não goste desse assunto, que a gente não queira falar sobre esse assunto, já é realidade hoje, em 2025. Existe, infelizmente, essas mães. E não é dessas mães que a gente vai falar hoje. A gente vai falar sobre a mãe segundo o coração de Deus. Porque a mãe que mente, ela não está seguindo a palavra de Deus, não é verdade? A palavra de Deus fala que a gente não pode mentir, a mentira é do diabo. Quem mente é do diabo, né? Porque o diabo vem para roubar, matar e destruir, isso diz na palavra. Então, a mãe que mente, a mãe que manipula, ou seja, faz coisas erradas com seu filho, a mãe que mata, como a gente vê muitas vezes nos noticiários,
Essa não é a mãe que a gente vai falar hoje. Essa é a mãe, infelizmente, que está sendo usada por quê? Pelo mal. A mãe que faz essas coisas está sendo usada pelo mal, né? E hoje a gente vai no oposto do mundo. A gente vai falar dessas mães do mundo, que a gente sabe que tem muita coisa errada no mundo, na verdade. Assim como tem violência, como tem mentiras. A gente não vai falar desse tipo de mãe. A gente vai falar da mãe segundo o coração de Deus. Porque se a gente está aqui na igreja, se a gente vem para a igreja, é porque a gente quer ser transformados. Todos nós queremos ser transformados. Todos nós queremos ser pessoas melhores. E não só pessoas melhores, mas fazer a vontade de Deus. Ser a mãe segundo o coração de Deus é você fazer a vontade de quem? De Deus. E todos nós precisamos fazer a vontade de Deus. E a gente aprende a vontade de Deus aonde? Na palavra. Essa é a verdade. Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. A nossa verdade é Jesus. A nossa verdade é a palavra de Deus. Então a gente vai aprender hoje os tipos de mãe e o que o Senhor quer para as nossas vidas. Amém? A primeiro tipo de mãe que eu trouxe aqui é a mãe que é referência. A mãe que é exemplo. Exemplo bom. Referência boa. E eu peguei uma passagem maravilhosa que está em 2 Timóteo 1,5, em que Paulo está escrevendo, falando para Timóteo, que era ali uma das pessoas que fazia obra, que era uma pessoa de Deus, que não tinha vergonha do Senhor Jesus, que pregava, que falava, que fazia obra. E olha só o que Paulo fala para Timóteo: recordo-me da sua fé sem fingimento, que primeiro habitou em sua avó, Lóide, e a sua mãe Eunice, e estou certo de que também habita em ti. Ele está falando da fé. A fé que primeiro habitou na avó, depois habitou na mãe, e estou certo que habita em você também, Timóteo. E aí depois ele começa a falar várias coisas para não se envergonhar de Jesus, que você continue sendo uma bênção. Vocês podem ler o capítulo todo na casa de vocês. Mas me chamou muito a atenção que Paulo faz questão de mencionar que não só Timóteo era um homem de Deus, mas que a avó dele foi uma mulher de Deus, que a mãe dele foi uma mulher de Deus, e tinha fé ali sem fingimento, ó. Recorda-me da fé sem fingimento. E por fim ele. Isso me chamou bastante atenção. Por quê? Porque foi passado de geração em geração uma fé sem fingimento, uma fé em Deus, uma fé inabalável. E quantas vezes você tem a missão também, mãe espiritual, mãe física, você que tem seus filhos aí, você tem a missão de passar também essa mesma fé. E como que se passa uma fé para as outras pessoas? É você, por exemplo, acordar, dobrar os seus joelhos junto com o seu filho. Vamos agora dobrar os joelhos e vamos orar juntos, para que você ensine o seu filho a orar também. Ou, por exemplo, ter ali um momento em família, uma vez na semana, para vocês lerem a palavra de Deus e falarem sobre a história, contarem sobre uma história na Bíblia e você ensinar de perto. Ou você colocar ali louvores na televisão, quem tem, né, filhos pequenos, louvor, colocar danças de Deus ali para a criança assistir, para a criança ouvir. Isso já é uma forma de você mostrar a fé. Fora mostrar as suas próprias atitudes, porque a criança, ela aprende, sabe como? Vendo. A criança aprende vendo. E ela olha o adulto de referência, que pode ser a mãe, o pai, o avô, quem estiver próximo. E ela olha, e quando ela olha aquele adulto, ela vai repetir o que o adulto faz. Vocês sabiam que era assim? Tem um nome mais técnico para isso, que é neurônio espelho. A nossa mente aprende dessa forma. Você
você vê alguém fazendo e aí você imita. E aí eu te pergunto, como é que os seus filhos vão te imitar? Fazendo o quê? Não é só o que você fala. É um conjunto de coisas. É o que você fala, é o que você demonstra, é como você se comporta. O filho, ele vai repetir. E é engraçado que eu estava com meu sobrinho, né? E ele não sabia dar tchau. E aí, um certo dia, a minha família ficou assim pra ele: tchau, tchau. Repetindo várias vezes: tchau. E aí ele olhava assim, e aí ele olhava com a mão dele assim, ó. Tipo, o que eu tenho que fazer agora? Eu nunca fiz isso na minha vida, né? E aí ele olhava pra mão dele, e aí com o tempo ele foi começando a fazer assim. E aí, de repente, ele começou a fazer tchau. Só de olhar. Ele aprendeu. Só que se a família ensinar ele a mostrar o dedo do meio, o que vai acontecer? Ele vai aprender a apontar o dedo do meio. Não é verdade? Só que a gente ensinou para ele o tchau. Então olha só como é importante a sua vida. Sempre existe alguém olhando para você. Sempre existe alguém olhando para você. Mesmo que você não saiba. Mesmo que você não vê, existe alguém olhando para você, que vai, muitas vezes, imitar o que você faz. E olha só a nossa importância em ser referência. Talvez, se Timóteo não tivesse uma avó de Deus, uma mãe de Deus, será que ele seria um homem de Deus? Não sei. Ele poderia sim ter um encontro com Jesus depois. Mas provavelmente, se esse versículo foi mencionado por Paulo, ele teve o exemplo dentro de casa. E será que hoje você está sendo exemplo dentro de casa? Exemplo de uma pessoa organizada, como a gente já no começo do ano falou, né? Sobre nada quebrado, nada faltando, nada fora do lugar, que era o shalom. Que muitos falavam naquela época, era sempre shalom. Hoje a gente fala tchau, né? Tchau, beijo. Antigamente era shalom, ou seja, a paz esteja com você. A paz completa esteja com você. A paz completa é esse nada quebrado, nada faltando, nada fora do lugar. Será que na sua vida você tem essa paz? Será que você é referência? Ou você é uma referência ruim? Se você está sendo uma referência ruim, hoje é um dia de você consertar e entender a sua responsabilidade. E entender que alguém te vê, alguém te enxerga. E se esse alguém for imitar você, como vai ser essa pessoa? O que ela vai aprender com você? Ela vai aprender a reclamar, por exemplo? A só falar mal? A só criticar? Ou ela vai aprender a olhar as coisas pelo lado bom? A enxergar, a trazer solução? Que a gente possa analisar as nossas vidas, amém? E a próxima mãe, além da mãe que é a referência, é a mãe que ensina, né? E esse é o versículo maravilhoso que a gente sempre usa, que está em Provérbios 22:6. Ensina o menino no caminho que deve andar, e até quando envelhecer, não se desviará dele. Em algumas Bíblias diz: ensina a criança no caminho que deve andar. E esse é um papel muito importante. Inclusive, esse é o papel da igreja. Ensinar as pessoas no caminho que devem andar. E é papel da mãe e do pai. Ensinar a criança no caminho que deve andar. Ensinar a criança não é passar a mão na cabeça dela. Ensinar as pessoas não é, quando ela faz algo errado, você falar assim: não tem problema, pode fazer errado sim. Não. É você repreender, é você falar, é você se posicionar, ou você conversar. Olha, dessa forma não pode, tá bom? Você precisa fazer desse jeito. E eu sei, gente, que ensinar não é fácil. Sabe por que não é fácil ensinar? Porque ensinar leva tempo. Ensinar leva tempo. Você precisa investir tempo.
Vocês sabiam que hoje em dia as crianças estão tendo muitos problemas, sabe por quê? Porque os pais têm preguiça de ensinar e é mais fácil pegar o celular e dar para o filho. É mais fácil pegar um tablet, um iPad e dar para o filho. É mais fácil colocar alguma coisa na televisão e deixar ele rolando na televisão. Por quê? Porque é mais fácil. O pai e a mãe chegam cansados de casa, estão cansados, estão com sono, e aí o que muitas vezes eles fazem? Tomam o celular para o filho. E tem vários vídeos na internet de crianças já viciadas no celular. Que quando a mãe ou o pai tira o celular, a criança faz um escândalo, fica desesperada porque quer o celular de volta. Mas a mãe, o pai, a pessoa de Deus que é referência, que é exemplo e que ensina, ela limita, ela ajuda a criança. Ela não vai deixar o celular para a criança ver qualquer coisa ali no YouTube e ela nem saber o que a criança está vendo. Deixar a criança, por exemplo, jogando joguinho, ser viciada já logo de início? Não. O que é o certo a se fazer? O pai olhar, o pai ficar de olho, o pai limitar. Não, você vai ficar aqui, ó, brincando hoje com o celular 30 minutos. Pronto. Agora eu vou tirar, porque agora eu vou brincar, eu vou ensinar, eu vou fazer junto com a criança. Isso, gente, que eu estou falando das crianças é geral. Está acontecendo, coloca no Google. Quantas crianças estão tendo problemas? Quantas crianças estão já viciadas, sendo bebê com 1 ano e 2 anos? Viciadas já no aparelho. Por quê? Porque os pais são pais ali de sangue, mas não se comportam como aqueles que realmente ensinam. Deixa o aparelho ou o telefone ensinar a criança. E quando você não tem controle do que vão ensinar, qualquer coisa a criança pode aprender ali, não é verdade? Qualquer coisa pode aparecer e ver. Inclusive já aconteceu, tá? Com várias crianças da nossa igreja. Tá ali ouvindo um louvor, de repente o YouTube recomenda um vídeo pornográfico. Recomenda um outro vídeo com cenas obscenas. E aí a criança não sabe, às vezes vê, às vezes tira. E os pais, a pessoa que está ali de olho, que precisa se posicionar. Porque a criança, gente, ela não sabe. Ela está sendo moldada ainda. O adolescente está sendo moldado. Vamos ter paciência, porque ensinar exige paciência. Quantas vezes a gente ensina alguma coisa aqui no jovem, ou você já ensinou seu filho, e ele vai lá e ele faz aquela mesma coisa errada? Não é verdade? Você ensinou, não é para fazer, e ele vai lá e faz. E o pai e a mãe precisam ser pacientes de ir lá ensinar de novo. E quantas vezes nós precisamos dessa paciência? E talvez seja isso que hoje você precisa pedir para Deus. Deus, me dá paciência. Me dá paciência. Para que eu ensine. Para que eu pegue o meu tempo, mesmo muitas vezes cansado, e tenha meu momento em família. E faça algo que realmente precisa. Mesmo na correria, eu vou dar um exemplo meu e do obreiro William. A gente decidiu que sexta-feira é a sexta-feira da família. Então, sexta-feira à noite, a gente sempre faz alguma coisa diferente, eu e ele. E o Luke, né, gente? Meu filho pede. Então, a gente sempre faz alguma coisa na sexta da família. A gente inventou isso. Então, sexta-feira à noite, a gente já sabe que o quê? Ou a gente vai colocar um filme pra gente assistir, uma série, a gente adora a série do The Chosen, que fala a série sobre Jesus. A gente coloca ali algo pra gente ouvir da fé, né? Normalmente a gente assiste The Chosen, vai assistir um monte de episódio. Mas a gente fez isso. É muita correria. Eu trabalho muito, ele trabalha muito, a gente tem muita coisa, às vezes acaba passando. O que a gente resolveu fazer? Criar um momento. E será que não está na hora de você também criar um momento na sua família? Pode ser domingo. Domingo vai ser o dia do Senhor, que é de manhã, e à tarde vai ser o dia da família. O dia que vocês vão sentar juntos, vão assistir um filme da fé. Tem vários filmes de Deus que a gente até passou aqui já aqui na igreja. Vocês vão discutir, vocês vão conversar, ou vocês vão fazer algo juntos. Então, que a gente possa colocar isso em prática nas nossas vidas. Porque uma vez que a gente ouve a palavra é uma coisa, mas como você vai praticar isso na sua casa? Você precisa pensar. Qual
estratégia você vai criar? Porque assim, gente, o diabo, ele cria muitas estratégias, tá? Ele cria milhares de estratégias para distrair o seu filho, para distrair os adolescentes, para distrair você adulto. E nós, como referência, a gente também precisa criar estratégia para ter esses momentos com eles e para ensinar eles, amém? Glória a Deus. O próximo tipo de mãe, segundo o coração de Deus, é a mãe que ora. E eu não podia deixar essa mãe aqui. Alguém sabe qual mãe é essa? Que está em Samuel? Ana. Olha só, 1 Samuel 1:27. Por este menino orava eu, e o Senhor atendeu a minha oração. Exatamente, Ana. Ana foi essa mulher que não podia ter filhos, que era estéril, e a gente sempre usa, né, o exemplo de Ana, mas ela foi a mulher que orou, que entregou o seu filho ao Senhor, que fez um voto ali, que se o Senhor concedesse o pedido dela, ela iria colocar o seu filho e entregar nas mãos de Deus. E quantas vezes na nossa vida, quando a gente tem um problema, uma dificuldade, a última coisa que a gente faz é orar. Ah, tá com dor de cabeça? Toma um remédio. Ah, tá com isso? Faz aquilo. De uma forma carnal. Quanto que Deus quer que a gente seja mais espiritual? Eu não estou dizendo que você não pode tomar um dipirona. Eu estou dizendo que se a gente tem o papel de ensinar, então usa a fé primeiro. Ó filho, vamos orar em nome de Jesus e repreender todo o mal. Vamos orar. Está com dor de cabeça? Vamos orar. Vamos pegar o óleo ungido e colocar na cabeça. Vamos orar. Passou um tempo, ainda estou com dor de cabeça? Então agora vamos dar um dipirona. E Deus vai te ajudar. E você precisa reforçar no seu filho que Deus ele pode curar. Isso cabe a nós. Nós que somos a referência. Nós que estamos ali. Você precisa ser essa pessoa que ora. Você precisa ter momentos orando junto com a sua família. Vocês lembram daquele filme, O Quarto de Guerra? Que tinha vários momentos que a mulher se levantou e ela começou a orar na sua própria casa. E ela começou a orar e falar assim, ó, diabo, falava pro diabo, você vai sair da minha casa agora. Eu não te aceito mais. Pode bater em retirada, você não vai mais habitar no meu casamento. Você não vai agir mais sobre os meus filhos. Aquela mulher começou a orar, repreendeu em nome de Jesus. E quantas vezes na sua vida você fica naquela posição omissa, tipo, ai, tá acontecendo um monte de problema na minha vida, ai, tá tão difícil. Se levanta e ora pela sua casa. Se levanta e ora pela sua família. Repreende todo o mal. Não aceita. Hoje eu acordei cansado, desanimado, triste. O que você vai fazer? Orar. Levanta e ora. Não está conseguindo orar? Pede ajuda. Ora por mim, me ajuda. Pastora, me ajuda, estou precisando de oração. Obreiros, me ajuda, estou precisando de oração. Nós podemos ser essa pessoa mais espiritual, que ora, que intercede, que pede ajuda para quem? Para o Senhor. A Ana pediu ajuda para o marido, muitas vezes, naquele momento? Não. Para o sacerdote? Não. Para quem ela pediu ajuda? Naquele momento ela pediu ajuda do Senhor. Nós precisamos também pedir ajuda do Senhor, mas se eu estou com dificuldade, eu posso pedir ajuda para as outras pessoas que são mães, pais espirituais, para me ajudar em oração ali. Você precisa orar. Qual que é a sua angústia no seu coração? Estou angustiado com o meu trabalho. Ore pelo seu trabalho. Eu estou angustiado porque eu estou ganhando pouco. Ore para Deus te dar sabedoria para você melhorar, para que você possa ganhar mais. E quando você melhora, quando você aprende, quando você se torna uma pessoa mais capaz em fazer as coisas, você automaticamente vai ganhar mais. O que é que te angustia? Ah, eu estou no pecado. Ora, pede para Deus, meu Deus, me liberta desse pecado. Senhor, é muito difícil. Senhor, eu não consigo, é muito forte. Ora, meu Deus, eu não aguento mais ser escravo. Eu não aguento mais ficar caindo toda hora no pecado.
já se acostumou. Você não pode. A gente não pode deixar isso acontecer. Qual é a sua angústia? O que é aquilo que você tem dificuldade? Você não tem dificuldade nenhuma? Tá tudo certo na sua vida? Tá tudo perfeito? Sempre tem alguma coisa que a gente pode orar e buscar. Pede para Ele. Às vezes a gente não faz isso. Você está com algum problema, alguma doença, alguma coisa que te incomoda. Eu vou dar um exemplo meu. De tanto eu trabalhar com o celular, com a internet, com o computador, o que aconteceu? A minha mão começou a ficar com muitas dores. Aqui, ó, eu tinha uma bolinha que nascia toda hora e era pus. E aí eu poderia me acostumar e falar assim, é normal, porque é do trabalho, e o médico disse que é comum acontecer com as pessoas que fazem movimento. Podia falar isso. Mas eu repreendi, eu não aceito, eu não quero isso pra mim. E fora eu orar, eu comecei a agir, eu comprei um suporte para colocar o celular, para eu não ficar mexendo muito no celular. Entendeu? Eu comecei a fazer coisas. E essa bolinha, eu fiz várias microcirurgias para tirar esse pus, ela não nasceu mais. Eu fiz umas 3 vezes esse negócio de tirar o pus daqui de dentro. E ela não nasceu mais. E a dor sumiu. Graças a Deus. E não a mim. Graças ao Senhor. Mas por que eu estou contando isso? Porque eu poderia muito bem falar, normal. É normal de quem mexe muito no celular. É normal, é comum. Sentir dor de cabeça? É normal. Não é. Você pode determinar e não aceitar isso na sua vida. Ser essa pessoa que vai orar, que vai interceder. E olha só, na minha vida não foi na primeira vez que sumiu. Não foi a primeira vez. Foram 3 vezes, mas eu não desisti, eu fiquei na fé, eu fiquei orando. Que a gente possa olhar para a nossa vida, qual que é a sua dificuldade? Qual que é o seu problema? Você já entregou para Deus? Na palavra de Deus diz, peça, pedi e dar-se-vos-á. Pedi e Ele vai te dar. Mas peraí, mas Deus não sabe o que eu quero? Ele sabe. Por que Ele pede para eu pedir? Para você falar com a sua boca. Porque se Ele fizer um milagre na sua vida e você nem pediu, você não vai saber que foi Ele. Então você primeiro precisa pedir. Está difícil, estou com dificuldade. Pede para Deus e faz acontecer na sua vida. Amém? Não se esqueça, às vezes a gente se esquece de orar pelo básico, de pedir pelo básico. Não, Deus já sabe. Deus já sabe, sim, Ele já sabe. Mas você precisa abrir a sua boca. Peça sobre a sua saúde. Peça sobre o seu casamento. Peça sobre o seu ministério. Peça. Fale com Ele. Ore e faça também a sua parte. Amém? A próxima mãe, segundo o coração de Deus, é a mãe que repreende. Em Provérbios 31, 26 diz, abre a sua boca com sabedoria e a instrução da bondade está na sua língua. Isso é para todas as pessoas que são de Deus. O que é a repreensão? É você puxar a orelha muitas vezes. Às vezes até sem querer. Tipo, nossa, eu não quero. Mas eu vou fazer. Porque quando eu estou repreendendo, quando eu estou ensinando o caminho certo ali para aquela criança, ou para aquela pessoa, para aquele jovem, para aquele adolescente, eu estou dando a chance dele mudar. A mesma coisa no seu serviço. Se tem alguém fazendo algo errado no seu serviço, vai lá e fala para a pessoa, olha, o jeito certo de você fazer é assim. Mas ele não vai gostar. Fala com um jeitinho. O jeito certo de fazer é dessa forma. Se você não fala, você está roubando a chance da pessoa se consertar. Da pessoa saber o que é certo. Mas eu já falei e essa pessoa não está nem aí. Aí tudo bem. Se você já falou, se já fez a sua parte, se você já repreendeu e a pessoa quer continuar no erro, aí tudo bem. Aí é um problema dela. Aí é a vida dela. Né? Diferente do filho que está em casa. Repreendi, mas o filho continua fazendo coisa errada. Você, como pai e mãe, precisa continuar insistindo. Continuar falando. E é engraçado, né? Que eu acabei de me lembrar do pastor de ovelhas. Vocês sabem o que o pastor de ovelhas faz
com a ovelha que está fugindo toda hora e fugindo toda hora, e ele vai lá, deixa as ovelhas, vai lá resgatar a ovelha, traz a ovelha de volta. Aí a ovelha vai lá, foge de novo, a teimosa, vai lá e pega de novo. E aí, sabe o que o pastor faz com essa ovelha? Vocês acreditam que o pastor de ovelhas faz isso, gente? Ele quebra as pernas da ovelha. Meu Deus, ele quebra as pernas da ovelha. Olha isso, gente. E quantas vezes a gente pode olhar e falar: meu Deus, que dó, ele quebra as pernas da ovelha. Que dó, ele quebra as pernas. Mas sabe por que ele faz isso? Porque ele ama aquela ovelha. Ele ama tanto a ponto de quebrar as pernas dela. Porque senão, a próxima vez, ela pode ser comida pelo lobo. Ela pode fugir e ele nunca mais encontrar. Ele quebra as pernas dela para em si. Olha isso. Imagina uma ovelha aqui na sua frente e o pastor quebrando as pernas dela. Olha isso, gente, que dor. Você acha que é fácil isso para ele fazer isso? Não, pelo contrário. Muitos deles eu já vi choram quebrando as pernas da ovelha. Choram. Mas faz isso por amor. Porque não quer que ela foge dele de novo. Quer que ela aprenda. E aí ela aprende. E nunca mais ela foge. E quantas vezes na sua vida você deixa? Ah, não, tudo bem. Ele fez aquela coisa errada. Não, tudo bem, depois eu falo. Não, deixa para depois. Se você deixa para depois, está roubando a chance do seu filho ser uma pessoa melhor. Se você deixa para depois, você está deixando a chance do seu amigo que está errando. Você está deixando ele errar, pecar, sendo que você pode falar e repreender. Às vezes não chegar nesse ponto do pastor de ovelha, a gente tem que tomar uma atitude mais drástica, mas você chegar e conversar e falar. Você pode fazer isso. Que a gente possa entender o nosso papel, que é muito forte. Que a nossa boca, a nossa língua possa ser usada também para repreender. Amém? Como Deus fez com a gente semana passada. Não foi? Que Deus deu uma palavra. Tá na hora de mudar. Tá na hora de você ser diferente. Pois é. Deus também faz isso com a gente. Quando Ele vê que tá na hora de fazer. Que a gente possa fazer isso na nossa vida também. Amém? Graças a Deus. E o próximo? Mãe que usa a boca para o bem. Em Lucas 1 tem o cântico de Maria. Então Maria disse: a minha alma engrandece ao Senhor e meu espírito se alegra em Deus, o meu Salvador. Isso é logo em seguida, quando aparece o anjo e fala para ela que ela vai ser ali a mãe de Jesus, que ela vai carregar no ventre o Salvador. E ela faz ali uma adoração ao Senhor, porque a boca dela, a vida dela é para isso. Ela usa a boca dela, a língua dela para engrandecer ao Senhor. E é lindo, depois vocês podem ver na casa de vocês. Tudo que ela fala engrandece ao nome do Senhor. E na nossa vida, será que você usa a sua boca para falar o quê? Vai logo. Você não faz nada direito. Nossa, meu filho é muito lerdo. Pelo amor de Deus. Ou você usa a sua boca para falar: vamos filho, vamos melhorar, vamos mais rápido, eu vou te ajudar. Existem jeitos e jeitos de ser falado. E a gente pode melhorar na forma que a gente fala, na forma que a gente usa a nossa boca. Porque mãe, pai, você que é referência, você tem tudo na sua mão. Você pode destruir ou você pode abençoar. Eu vi um vídeo de uma moça, até não consegui trazer esse vídeo, que tinha uma árvore bem em frente à casa dela. E a árvore que estava na frente da casa dela não dava flores. Só que todas as árvores que vinha depois na frente de outras casas tinha flores. E aí ela olhava aquilo, ela falava: nossa, por que só essa árvore não tem flores e todas as outras têm flores e da minha não tem? E aí ela pegou, sentiu no coração de orar por aquela árvore. Aí alguém pode olhar: gente louca, né? A mulher foi lá orar pela árvore. Foi. Tipo a avó Vilma que ora pelas plantas. E ela, pois é, foi lá orar pela árvore. Ela pegou, entrou dentro da casa dela. É verdade esse relato, eu vou mandar no grupo depois para vocês o vídeo. Ela entrou na casa dela, pegou o óleo
falando que você vai orar pela árvore. Ela falou, vou orar pela árvore. Ela tacou o anjinho ali na árvore e ela pegou e começou a orar. Eu te abençoo, você vai ter flores, você vai frutificar, você é uma bênção. Está repreendido todo o mal. Ela falando para a árvore, na frente do filho. Está repreendido todo o mal em nome de Jesus. E você vai crescer, você vai ser linda, você vai ser maravilhosa, você vai ser esbelta. Ela falando para a árvore. Tudo bem, ela foi, fez a oração. Aí ela com o marido dela e o filho foram jantar. Quando voltaram, adivinha o que aconteceu? Diante dos olhos deles, a árvore começou a florescer. E o filho começou a chorar. Na hora, o filho começou a chorar. E aí ela pegou o vídeo e começou a gravar. Gente, olha só o que aconteceu hoje à tarde. E aí esse é o vídeo, ela contando depois. Hoje à tarde, aconteceu essa situação e nós estamos vendo diante dos nossos olhos. Olha só como está essa árvore. E aí no vídeo, as flores abrindo. Olha isso. O poder que a palavra tem. Olha só. O poder que a nossa boca tem. O poder que a sua boca tem. E aquele filho, ele sai no vídeo, ele fica assim, ó. Porque ele viu com os olhos dele. Ele viu o poder de Deus com os olhos dele. E quantas vezes na nossa vida você tem a chance de mostrar para o seu filho como deve se comportar? Mostrar a sua fé. Mostrar que você é uma pessoa que, usa a sua boca pro bem. E quantas vezes a gente não faz? Porque igual aquela árvore não estava incomodando ninguém. Mas Deus falou no coração dela e ela foi lá orar e interceder. E aquele filho estava chorando porque ele viu o poder de Deus. Ele viu o mover de Deus. Ele viu o agir do Senhor. E na nossa vida, na sua vida, a gente precisa usar a nossa boca para falar coisas boas, para profetizar coisas boas. Ah, mas eu falo e não adianta. Olha o que você está falando. Você já está decretando que você fala e não adianta. Mesmo que isso seja verdade. Começa a falar, eu falo e eu resolvo. Eles escutam sim, vai dar certo, eles vão aprender, meus filhos serão melhores. Usa a sua boca para abençoar. Usa a sua boca para falar o que é bom, para dizer o que é bom, para profetizar. O que você vai profetizar na sua vida hoje? Nossa, que saco, não aguento mais ir para o trabalho? Ou você vai falar, meu trabalho é maravilhoso, meu trabalho é uma bênção. Mesmo que não esteja sendo agora, usa a sua boca com fé. Profetiza. Meu trabalho é incrível, meu trabalho é maravilhoso, meu trabalho é uma bênção. Eu abençoo minha casa, eu abençoo a minha família, vai dar tudo certo. Usa a sua boca para que você veja o milagre de Deus. Às vezes, o milagre só não acontece porque você não ora. Porque você não usa a sua boca para profetizar e para falar coisas maravilhosas, igual aconteceu com essa mulher. Às vezes, aquela árvore estava ali e ela só não foi transformada porque só faltava uma coisa: uma oração. Uma pessoa ali intercedendo. E às vezes é isso que está faltando na sua vida. Você orar, você entregar para o Senhor, você usar a sua boca para o bem. Amém? Amém. Glórias a Deus. E a próximo tipo de mãe, segundo o coração de Deus, é a mãe que busca socorro em Jesus. Em Mateus 15:22 diz assim: uma mulher cananeia, natural dali, veio a Jesus gritando: Senhor, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Minha filha está endemoniada e sofrendo muito. Aquela mãe foi capaz de ir até Jesus, pedir para ele: pelo amor de Deus, faz alguma coisa com a minha filha. Pelo amor de Deus, me socorre. E aí no próximo diz assim, aí já pulando um pouco no final da história: Jesus respondeu: mulher, grande é a sua fé, seja feito conforme você deseja. Naquele mesmo instante a sua filha foi curada. Essa é a história, né, que Jesus fala. Não vale a pena dar aos seus cachorrinhos. Está até aqui aberto
Deus, que eu não quero ir muito, né? Eu não quero focar muito aqui na palavra. Ó, não é certo tirar a comida das crianças e jogá-la aos cachorros. E ela diz: Senhor, é verdade. No entanto, até os cachorros comem as migalhas que caem da mesa de seus donos. Ela demonstra humildade, né? E Jesus diz: mulher, sua fé é grande. Seu pedido será atendido. E no mesmo instante, a filha dela foi curada. Quantas vezes na nossa vida nós precisamos buscar socorro em quem? Em Deus. Precisamos buscar socorro em Jesus. Precisamos clamar ao Senhor Jesus. Ela sabia quem ela tinha que recorrer. E ela foi falar com Ele. Ela teve humildade ali naquele momento. E no mesmo instante, aquela fala, ela foi curada. Esse é o poder do Senhor. Ele pode curar a sua vida. Ele pode curar a sua casa. Ele pode mudar e transformar agora assim, ó, o que você quiser. Só que você precisa falar. Você precisa buscar Ele. Você precisa pedir dele o socorro. Ele precisa ser o seu socorro. Amém? E na próxima, eu quero falar a mãe corajosa. Em Juízes 5:7 diz assim, ó: cessaram os guerreiros em Israel, até que me levantei, eu, Débora, me levantei como mãe em Israel. Quem conhece a história de Débora? Para quem não sabe, Débora não teve filhos gerados na barriga. A Bíblia não menciona. E ela fala várias características de Débora. Então eu creio que ela não teve filhos, porque se ela tivesse, a Bíblia falaria. Ela foi juíza, ela foi profetisa. Profetisa é a profeta mulher. Ela foi muito usada por Deus para encorajar, para libertar o povo. Ela venceu guerras. Essa mulher, Débora, lá atrás, mesmo nos tempos em que muitas vezes a mulher só servia para procriar, só para ter filhos. Muitas vezes era assim naquela época. Ela era juíza, ela era líder do povo. Essa mulher foi mãe em Israel. Ela se levantou, e olha o que diz: cessaram os guerreiros em Israel. Não tinha homens corajosos, não tinha. E ela se levantou. Deus usou a vida dela. Não tinha quem ia pegar as rédeas, que o povo estava ali no pecado, estava perdendo as guerras para o povo inimigo. Ela foi quem se levantou para ser uma mãe espiritual, para ser a corajosa ali diante, para mudar todo ali o cenário do povo. E ali, quando na época, né, que era Baruque, chama ela para vir junto na guerra, sabe o que ele fala? Eu só vou para a guerra se você for comigo, Débora. Olha só como ela demonstrava coragem, como era uma mulher de fé. Baruque só iria para a guerra se Débora fosse com ele. E vocês podem também ler, que é maravilhosa essa passagem, Juízes 4, 5 e 6. É maravilhosa essa passagem, porque ela vai lá e ela fala: eu vou, só que você vai ter que depois falar que por uma mulher a guerra foi vencida. Por Deus, óbvio, mas foi por uma mulher que foi junto e acompanhou. E o Senhor deu a vitória, porque o Senhor fez cair uma chuva, deu lamaçal no povo inimigo, e aí eles vieram e conseguiram matar e guerrear contra o povo. E eles venceram. Então olha só, existem pessoas que não podem gerar filhos. Existem pessoas estéreis. Existem pessoas que não querem ter filhos. E está tudo bem, porque não é o mandamento do Senhor ter filhos, procriar. Mas existem pessoas que são mães na fé. A gente não sabe porque ela não teve filhos da sua própria barriga. Na Bíblia não menciona. Mas ela era uma mulher de Deus. Ela era juíza, ela era profetisa. Ela ajudava o povo. Ela falava, ela orava. Ela salvou Israel, gente. Eles poderiam ter se tornado escravos, cativos. Mas essa mulher se levantou com coragem e ela salvou aquele povo. Ela ajudou, através do poder de Deus, a salvar aquele povo. E quantas vezes na nossa vida a gente também precisa ter essa coragem. Coragem de ir, coragem de se levantar, mesmo que está todo mundo com medo. Mesmo que está todo mundo dizendo que não. Se o Senhor te deu a palavra,
tenha coragem de fazer acontecer. E ela fez acontecer. Ela foi, a mãe de Israel. Eu me levantei como mãe de Israel. E eu até olhei em outras Bíblias, você tem outro termo? Não, todas as Bíblias estão iguais. Que ela se levanta como uma mãe espiritual em Israel. Para ir, para salvar, para ajudar, porque era isso que o povo precisava. E nas nossas vidas, nós precisamos ser essa pessoa corajosa. Nós precisamos nos levantar e fazer acontecer a vontade de Deus. Amém? E para finalizar, ainda falando de mãe corajosa e mãe espiritual, porque ela foi uma mãe espiritual, eu quero falar sobre, para finalizar, a mãe espiritual que está lá em Atos 9:36. Havia em Jope uma discípula chamada Tabita, que em grego é Dorcas. Sempre fazia o bem às pessoas e ajudava os pobres. Olha só, parece até a igreja primitiva, né? E ela ajudava as viúvas também. Deixa eu abrir aqui. 9:36. E aí em diante diz assim, por esse tempo ficou doente e morreu. Seu corpo foi lavado para o sepultamento e colocado numa sala no andar superior. Quando os discípulos souberam que Pedro estava perto de Lida, enviaram 2 homens para lhe suplicar: por favor, venha o mais rápido possível. Então Pedro voltou com eles e assim que chegou foi levado para a sala do andar superior. O cômodo era cheio de viúvas que choraram. As viúvas estavam chorando porque ela tinha morrido. A Tabita tinha morrido. Ela faleceu. E quem estava ali cuidando dela? Eram os filhos dela? Não, porque na Bíblia não menciona. Provavelmente ela não teve filhos. Ela ajudava os pobres, ela ajudava as viúvas. Parece a igreja primitiva, né? Que a pastora pregou, que é ajudar os órfãos, as viúvas nas suas dificuldades. E eles estavam chorando, as viúvas estavam chorando, o cômodo estava cheio de viúvas que choravam. E me mostraram os vestidos e as roupas que ela havia feito para elas. Olha só, essa mulher era uma mãe espiritual. Ela cuidava dos pobres, dos órfãos e das viúvas. É isso que a palavra de Deus diz. E nem por isso ela deixou de ser de Deus por não ter gerado filhos. Pelo contrário, ela teve filhos espirituais. Ela ajudou e as viúvas choravam. Imagina, aquela pessoa que estava ali dando alimento para a gente, dando roupa para a gente. Ela que estava ali fazendo a obra morreu. Elas estavam apavoradas. E aí disse em seguida: Pedro pediu que todos saíssem do quarto. Então ajoelhou-se e orou. E voltando-se para o corpo da mulher disse: Tabita, levante-se. E ela abriu os olhos. E quando ela viu Pedro, sentou-se. Ele lhe deu a mão e a ajudou a levantar-se. Em seguida clamou os discípulos e as viúvas e apresentou-a viva. E a notícia se espalhou por toda a cidade. E muitos creram no Senhor. Olha só, a vida dela, além dela ser usada já pelo Senhor para cuidar dos órfãos, das viúvas, dos pobres, essa era a vida dela, essa era o propósito dela, ser uma mãe espiritual. Quando ela morre, essas pessoas que foram ajudadas, que oram pela vida dela, essas pessoas que eram os filhos espirituais delas, que oram pela vida dela. Na Bíblia ele diz, não fala que os filhos de sangue oraram por ela, porque provavelmente ela não tinha. Eram essas pessoas, as viúvas, que choraram diante, pedindo para que o Senhor curasse a vida dela. E nós precisamos ser essas pessoas, referência espiritual, que ora, que intercede, que busca. E principalmente nós precisamos ser gratos. Gratos a quem nos ajudou a nos levantar. Gratos, por exemplo, à igreja primitiva, ao avô, à avó, que fizeram o papel deles de vir, de abrir a igreja, de fazer, sabe? Muitas vezes não tinha 50 reais para comprar o pão e a salsicha, e Deus ele vinha, e ele falava, e ele trazia, e dava um jeito, e muitos milagres aconteceram para a igreja estar aqui hoje. Nós precisamos ser gratos a este ministério. Assim como aquelas viuvinhas que estavam chorando nos pés ali, pelo amor de Deus, alguém faz alguma coisa, estavam orando e suplicando. Elas não fugiram, agora que morreu, tchau. Elas oraram também pela vida da Tabita. Um dia Tabita orou pela vida daqueles pobres, das viúvas,
aqueles órfãos, aquelas viúvas estavam orando pela vida dela. Por isso que filhos, adolescentes, todos os adultos, nós precisamos orar também pela nossa igreja, pelas nossas pastoras, pelos nossos obreiros. Nós precisamos ter um coração grato. Precisamos, sabe, colocar nossa vida diante do altar para ser mais espirituais. E é por isso que a gente vai finalizar a palavra de hoje com um versículo, inclusive, nós cantamos no louvor, que está lá em Filipenses 1,6, que diz assim, ó: aquele que começou a boa obra em vós, há de completá-la até o dia de Jesus Cristo. Porque aquele, quem é aquele? É Deus. Jesus, que começou a boa obra em você, Ele vai completar se você deixar. Se você deixar, Jesus vai completar. Se você deixar, Ele vai te ajudar a ser uma pessoa que ora. O Espírito Santo vai te lembrar para você ser a pessoa que profetiza. Ele vai te lembrar para você ser a pessoa que repreende. A pessoa que não é orgulhosa, pelo contrário, a pessoa humilde. O Senhor, Ele vai te lembrar. E é isso que Ele quer fazer nas nossas vidas, amém? Então assim, na lembrancinha: mãe, que você seja a mãe segundo o coração de Deus. Então a gente sabe que muitas vezes não é fácil, né? Que vem problemas, vem gratidões, ou não é fácil repreender mesmo. Tem que ter paciência, às vezes chegam cansados, ainda tem que dar atenção para o filho, pensar o que vai comer, o que vai fazer, e ainda ensinar a palavra de Deus, né? E ainda, então assim, são muitos papéis, são muitas coisas que as mães precisam fazer, mas que vocês não se esqueçam do principal, que é ensinar a criança o caminho que deve andar, a lembrar de Jesus todos os dias, a lembrar, né, fazer ele ouvir louvor, e a gente precisa apresentar Jesus para as nossas crianças, para os adolescentes, para que eles possam crescer e conhecer dele. Amém? Que o Senhor, a gente vai orar pela vida de vocês, que o Senhor possa dar forças. Agora vai cantar a música da mãe, e aí as mães podem vir aqui e pode escolher aqui, tá? Uma lembrancinha, só para vocês saberem. Já sei, né? A gente vai, isso aqui é um brinquinho para cada dia da semana. Aí tem escrito aqui, tá em inglês, mas tem escrito segunda, terça, quarta, quinta, sexta, sábado, domingo. Então é um acessório para vocês usarem. Cada dia, né, durante uma semana tem aqui um brinquinho. Monday, né? Aí cada dia é o dia da semana. Vocês escolhem, podem escolher, podem vir das mães, escolherem enquanto a avó vai louvar, tá bom? Podem vir escolher, gente. E fiquem aqui pra gente orar. É uma só que a gente tem no mundo. Mãe, é o amor mais puro e mais profundo. A minha querida mãezinha, que tantas vezes eu fiz chorar. Aqui vim para dizer-te que eu sempre, sempre hei de te amar. Mãe, pensar que um dia poderás faltar-me. Mãe, pensando nisso eu vivo a lamentar. Por isso nas minhas preces tenho pedido ao Criador que nunca, nunca me falte o teu carinho e o teu amor. Minha mãezinha querida, mãezinha do coração, te amarei toda a vida com grande emoção. És tua esta valsinha, canto com inspiração. Oh, minha mãe querida, és o tesouro que eu tenho na vida.
eu te ofereço esta linda canção, mãezinha do coração. Amém. 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 Todos pegaram aqui as pracinhas? Vamos estender as mãos para as mães, para que o Senhor possa dar paciência, dar coragem, dar força, né? Para todas as mães, em nome de Jesus. Vamos fechar os olhos. Senhor, meu Deus e meu Pai Todo-Poderoso, Senhor, eu entrego aqui, meu Pai, a vida destas mães nas suas mãos. Que o Senhor possa, meu Pai, ajudá-las durante o dia, que nós sabemos que não é fácil, Senhor, ser mãe, é uma responsabilidade, Senhor. E, meu Deus, são muitos papéis para administrar, mas que o Senhor ajude-as, Senhor, com força, com fé, com coragem, com alegria, principalmente com paciência, Senhor, para que elas possam ter paciência para orar, para ensinar, para profetizar, para ser exemplos, meu Pai, e que o principal, elas possam ser mães espirituais, aquelas, meu Deus, que vão conduzir, meu Pai, os filhos no teu caminho, meu Pai, que vai repreender quando for preciso, que vai ajudar quando for preciso, que vai ensinar quando for preciso, Senhor. Então derrame hoje, meu Pai, neste Dia das Mães, uma bênção especial, meu Pai, sobre a vida delas, com mais força, com mais coragem, com mais paciência, Senhor, durante, meu Deus, os dias, as semanas, os meses e os anos, meu Pai. Eu entrego a vida de todas elas nas tuas mãos, crendo que o Senhor a levantou, meu Deus, hoje como referência, meu Pai, para a casa dela, no trabalho delas, em tudo que elas fizerem, vai ser para a tua honra e para a tua glória. É isso que eu te peço e já lhe agradeço, em nome do Deus que é Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Graças a Deus, em nome de Jesus. Então, fica olhando aí, tem um recadinho para a senhora, vó. Olha lá, vó. Oi, pessoal! Oi, mãe! Nós estamos aqui, direto da Disney, para falar sobre a senhora. Nós queremos agradecer pela senhora ser esse tudo que a senhora é na nossa vida. A gente observou aqui que a maioria das princesas aqui da Disney, elas não têm mãe. E é por causa disso que elas precisam ser salvas. Porque se elas tivessem mães, elas não precisariam ser salvas. Elas teriam a proteção, o cuidado, o carinho de uma mãe. E eu sou privilegiada de ter a senhora como essa mãe que cuidou de mim, cuida de todos nós. Porque a senhora não é só minha mãe, mas é a mãe de toda a igreja, né? A nossa mãe na fé. E nós estamos aqui para agradecer. Porque a senhora é maravilhosa. A senhora é o nosso porto seguro. Deus colocou a senhora na nossa vida como presente. A gente louva a Deus por ter salvado um dia a senhora para estar fazendo a diferença que a senhora faz na vida das pessoas. Obrigada por tudo, por sempre cuidar de tudo. Obrigada pela proteção. Obrigada. Nós chamamos muito. Olha que legal! Gostou da surpresa? Esse é o maior presente que a gente recebe. O presente é bom, né? A gente brinca e fala, que bom presente, né? Mas o maior presente que Deus possa nos dar, nossos filhos nos caminhos do Senhor. Os nossos filhos, a gente cuidando, ajudando. Ontem os filhos fizeram uma homenagem para mim lá na casa da pastora Ana Paula, da pastora Cristina. E lá ela também homenageou lá a mãe, tudo, a mãe, a sogra dela estava lá, e a gente cantou também uma musiquinha de mãe lá, e a gente ficou lá, passou o dia lá com os filhos, com os netos, né, que estavam lá, com todos que estavam ali, e a gente foi uma alegria muito grande. E aí eles me deram presente, mas eu falei, gente, o maior presente para mim é a união, os filhos estarem juntos, esse aí é o maior presente de Deus. A pastora Vilma ama assim família, ama a igreja, ama aqui vocês. Eu tenho vocês assim como meus filhos espirituais, que eu amo de paixão mesmo. Todos vocês, amém? Amém. E uma pessoa que fez aniversário sexta-feira. E aí alguém vai ter que filmar lá. Vai lá, Yasmin, filmar no lugar do nosso cameraman.
que Ele ora por nós, que Ele cuida de nós, que Ele faz essa obra, Ele filma o culto. Quando chega, gente, mesmo cansado, mesmo tendo um monte de projeto para fazer, sabe o que Ele fazer? Editar vídeo, para que você tenha a chance de assistir o culto depois. Para que pessoas que não estão aqui, por exemplo, estão viajando, né, possam assistir depois. E entre outras coisas que eu posso falar dele, dar o melhor. Deus transformou a vida dele. Ele chegou há anos atrás sem nada, sem ter nem a roupa do corpo. E ele é a resposta de oração, porque a gente orava pela vida dele, intercedia pela vida dele. Por isso que eu falo, nunca deixe de orar. A oração de um justo vale muito em seus efeitos, não deixe de orar. E ele teve, né, uma mãe que orou pela vida dele, né? Ele teve uma mãe que orou e falava e lembrava quanto ele era amado, quanto ele era querido, o quanto a gente queria ele de volta para a igreja, né? E desde que ele voltou para a igreja, para a obra do Senhor, ele ajuda, ele contribui, ele dizima, ele oferta, ele dá o melhor, ele não mede esforços. Se precisa fazer um cenário aqui, fazer brotar aqui um castelo no dia seguinte, ele dá um jeito e faz. E precisa de algo especial, ele dá um jeito, ele faz. E sabe, o Senhor é uma inspiração, é um exemplo. A gente olha a vida dele e vê a virada. Sabe o louvor? Eu vou viver a minha virada na vida? Deus, ele fez uma virada na vida dele. E é isso que Jesus, ele faz. Nós agradecemos por ser uma referência. Agradecemos por ser uma pessoa maravilhosa. Falaram que ele nasceu no Dia das Mães, hein? Então, que presente, né? Presente. Bem no Dia das Mães, ele nasceu no dia das Mães. Que o Senhor continue sendo um filho incrível, maravilhoso, um pai incrível, maravilhoso. Que Deus te ajude todos os dias, tá? Em todas as suas dificuldades, até aquelas que você não conta pra ninguém, que o Senhor, ele te ajude. Tá bom? E deixa eu pegar o presente dele, gente, porque eu não paro de falar. E eu esqueço do quê? O presente da pessoa. Peraí, cadê o presente? Cadê meu ajudante? Com o presente, por gentileza. E o cartão, cadê? Deixa eu entregar aqui o presente dele. Junto com o cartão, uma lembrancinha, você merece muito mais. E o maior presente a gente vai dar agora, que é a oração. Tá bom? Vamos estender as mãos e orar pela vida dele? Vamos? Em nome de Jesus. Senhor, meu Deus e meu Pai Todo-Poderoso, Senhor, te agradecemos pela vida do tio Carlinhos, Senhor. Muito obrigado, porque ele é o nosso presente, Pai. O nosso presente, Senhor, que se dedica, que ora, meu Deus, que não mede esforços para fazer, meu Deus, a tua obra, meu Pai. Meu Deus, onde ele vai, ele fala do Senhor Jesus para os clientes, para as pessoas, Senhor. E nós te agradecemos pela vida dele, Pai. Dá, meu Deus, saúde, meu Deus, dá forças. Dá, meu Deus, muito mais coragem, muito mais, meu Deus, alegria para a vida dele. Muito mais bênçãos, Senhor, que todos os pedidos do coração dele, aqueles que são da tua vontade, o Senhor possa, meu Deus, derramar bênçãos sem medida sobre a vida deles e, meu Deus, realizar estes sonhos, meu Pai, que vem do teu coração. Meu Pai, cuida dele em todos os sentidos, meu Deus, em todas as áreas, assim como ele cuida, meu Pai, da tua obra. Ele está aqui, meu Pai, fazendo o que precisa ser feito, Senhor. Eu entrego a vida dele nas tuas mãos, meu Pai, crendo na vitória, meu Deus, em nome de Jesus. E da mesma forma, Senhor, nós queremos orar pelos dízimos e as ofertas que foram aqui depositadas, meu Pai. Multiplica 100 vezes mais na vida dos fiéis dizimistas da tua casa. Abençoa o almoço, Senhor. Abençoa os lanchinhos. Abençoa a vida de cada um que é ofertante da tua casa, Senhor. Leve, meu Deus, cada um em paz e segurança, meu Pai. Nos protegendo e nos livrando de todo o mal que não provém de ti. E que na terça-feira possamos estar juntos, meu Deus, em comunhão, em família, meu Pai, para honrar e glorificar o teu nome. É isso que eu te peço e já lhe agradeço. Em nome do Deus que é Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Graças a